O torcedor palmeirense vive dias intensos e cheios de expectativa. Com o Brasileirão pegando fogo e a Libertadores batendo a porta, o clima é de decisão a cada rodada, a cada treino, a cada coletiva. Mas antes de qualquer coisa, a torcida já começa a sentir aquele frio na barriga com a matemática entrando em campo. Sim, as estatísticas apontam, o Palmeiras agora aparece como o principal favorito ao título do Campeonato Brasileiro. A equipe ultrapassou o Flamengo nas projeções de título e, com isso, a pressão muda de lado. Mas, calma lá. Ninguém aqui tá levantando taça antes da hora, e esse alerta é mais do que necessário. A gente sabe como funciona, quando a probabilidade aumenta, os holofotes se voltam com ainda mais força. As análises começam a girar, as narrativas se moldam e, de repente, a responsabilidade que era de um passa a ser jogada no colo do outro. O discurso muda, o favoritismo se inverte e tudo vira questão de obrigação. E é aí que o torcedor precisa ter os dois pés no chão. O Palmeiras pode até ter hoje as maiores chances, mas o futebol, como sempre, se decide dentro das 4 linhas. Nada é garantido por porcentagem. Aliás, vale lembrar que o Cruzeiro também está na briga e, apesar do Verdão ter 2 jogos a menos, o campeonato é longo, traiçoeiro e não perdoa deslizes. Não é só uma questão de quem tem mais chances agora, e sim de quem consegue manter a consistência até o fim. Todo torcedor que acompanha de verdade esse campeonato brasileiro sabe, não existe jogo fácil. Não tem isso de tabela mais tranquila. Cada rodada é uma guerra, cada ponto é suado, e qualquer vacilo pode custar caro. Não tem espaço para salto alto, não tem espaço para euforia antecipada. A experiência do elenco palmeirense conta muito nessa hora. É um grupo calejado, acostumado com pressão, com decisões, com momentos em que o emocional faz toda a diferença. O Abel Ferreira e sua comissão técnica sabem disso melhor do que ninguém. É um trabalho de formiguinha, jogo a jogo, com foco absoluto. E esse foco passa por blindar o elenco dessas conversas paralelas, dessas comparações que surgem a todo momento. A mídia já começou a jogar a responsabilidade em cima do Palmeiras, como se a conquista fosse uma questão de tempo. E não é. A gente já viu esse filme antes. O Palmeiras vira favorito, a expectativa aumenta e, se não levantar a taça, já começam a falar em fracasso, em vexame, como se fosse obrigação. Como se o título tivesse caído do céu. Como se os outros clubes fossem meros coadjuvantes. E essa narrativa, que muitos veículos estão tentando empurrar, é perigosa. O futebol brasileiro é equilibrado demais para alguém achar que vai ganhar no automático. Nenhum time escapa da pressão, e nenhum time vai passar por esse campeonato ileso sem ralar. Os números, por enquanto, apontam que o Palmeiras tem 48,75% de chances de ser campeão, contra 33,49% do Flamengo e 15,39% do Cruzeiro. Beleza, estatísticas são interessantes, ajudam a entender o cenário, mas não vencem partidas. A bola precisa entrar, o time precisa competir em alto nível, e qualquer descuido pode jogar tudo por água abaixo. Então, é importante que a torcida não embarque nesse clima de oba-oba que estão tentando criar. A caminhada ainda é longa. E mais, essa ideia de que a tabela do Palmeiras é mais fácil é outro engano que precisa ser desfeito. Não existe isso em Campeonato Brasileiro. Pode olhar qualquer rodada, time que tá lá embaixo apronta, time que tá no meio da tabela complica, clássico é sempre nervoso, e confronto direto é final antecipada. A história mostra isso. Não tem margem para erro. Não tem tranquilidade. É pauleira até o último minuto da última rodada. Então, esse papo de que o título caiu no colo do Verdão é para tirar o foco. E é justamente isso que o elenco não pode deixar acontecer. Agora, virando a chave para a Libertadores, que é outro assunto que faz o coração do torcedor acelerar. Amanhã tem jogo decisivo contra o River Plate e a novidade que chegou nas últimas horas pode mexer com o planejamento do técnico Abel Ferreira. Segundo informações de bastidores, o Kelvin está praticamente fora da partida, pelo menos entre os titulares. Quem deve assumir a vaga é o Giai. A única chance do Kelvin aparecer é no banco, e ainda assim, uma possibilidade considerada remota.
Tudo vai depender de como ele vai reagir na atividade de hoje, que é o treino que define a equipe. Ontem ele trabalhou em separado, mesmo com uma leve evolução no quadro clínico, e ainda sente reflexos do trauma que sofreu no pé. Com isso, o Abel deve tomar uma decisão segura e apostar no Giai como titular. E aqui entra um ponto interessante: o torcedor pode até preferir o Kelvin, e com razão, porque realmente ele vem sendo mais consistente, mais completo. Mas o Giai já mostrou que pode dar conta do recado, principalmente em jogos grandes. A disputa interna por posição é saudável e só eleva o nível do elenco. Isso é algo que o próprio Abel valoriza muito. É claro que, em decisões, qualquer ausência pesa. O jogo contra o River é daqueles em que nenhum detalhe pode passar despercebido. Mas o elenco do Palmeiras já provou ter peças capazes de manter o padrão de intensidade, mesmo com mudanças. E mais importante do que isso, é a postura. O espírito competitivo desse grupo é o que tem feito a diferença nas últimas temporadas. O Palmeiras pode até não ser brilhante o tempo todo, mas é um time que compete. Que entra em campo com vontade de vencer, seja onde for, contra quem for. Amanhã, mais do que nunca, é dia de mostrar isso. Jogo grande, Libertadores em jogo, e a necessidade de equilíbrio entre defesa e ataque. Pode ser que o Abel opte por uma formação mais segura, talvez com 3 zagueiros, ou aposte na velocidade pelas pontas, usando o Felipe Anderson mais aberto. Ainda não há uma confirmação oficial, mas tudo indica que a ideia é manter o padrão, mesmo com a ausência do Kelvin. E é nesse tipo de momento que o Giai tem a chance de se firmar. Não basta só entrar em campo, tem que assumir a responsabilidade. E aí, claro, a pergunta que fica no ar é: o torcedor confia no Giai para esse duelo contra o River Plate? Ou seria o caso de mudar o esquema, recuar um pouco mais, povoar o meio-campo e tentar controlar o jogo de outra forma? Cada palmeirense vai ter sua opinião, mas a verdade é que, com Abel no comando, o Palmeiras costuma se adaptar bem às adversidades. É um técnico que sabe montar estratégia, que prepara o time para o que vem pela frente, e que tem respaldo para tomar decisões difíceis. A disputa por uma vaga na semifinal da Libertadores exige mais do que técnica. Exige maturidade, inteligência emocional, e isso o Palmeiras vem mostrando com frequência. A ausência de um jogador titular nunca é fácil, mas também não pode ser desculpa. O time já passou por situações parecidas e conseguiu responder. E é essa confiança que precisa estar no ar. A confiança de que, com Giai ou com Kelvin, o Palmeiras entra para brigar de igual para igual com qualquer adversário da América do Sul. A camisa pesa, o elenco é forte, e o momento é de acreditar. E em meio a todo esse cenário de decisões e incertezas, surge também uma especulação que mexe com a imaginação da torcida: a possível chegada de um reforço de peso para 2026. Sim, estamos falando de Casemiro. O volante de 33 anos, multicampeão, ídolo do Real Madrid, com passagem sólida pela seleção brasileira e atualmente no Manchester United, pode pintar como um nome forte no radar do Palmeiras para o futuro próximo. Segundo informações que chegaram nos bastidores, ele não deve renovar com o clube inglês e estará livre no mercado a partir de janeiro, podendo assinar com qualquer equipe. A possibilidade, claro, ainda é tratada com cautela. Nada de concreto, nenhuma negociação em andamento ou proposta formalizada. Mas a simples chance de contar com um jogador como Casemiro já gera debates entre os palmeirenses. E não é para menos. Ele é um nome que dispensa apresentações, uma referência na posição, com bagagem internacional, liderança dentro e fora de campo e uma mentalidade vencedora que se encaixa perfeitamente com o perfil que o Palmeiras tem buscado nos últimos anos. A pergunta que fica no ar é: vale a pena investir em um jogador com mais de 30 anos, mesmo sendo do nível do Casemiro? Essa discussão é válida e tem que ser feita com serenidade. Porque quando se fala de futebol, não é só a idade que conta. É o momento do atleta, sua condição física, sua motivação, e principalmente o encaixe com o projeto do clube. E nesse caso, tudo parece indicar que, se houver interesse mútuo, o casamento pode ser promissor. Casemiro ainda tem lenha para queimar, voltou a ser convocado recentemente, e mostrou que ainda pode render em alto nível.
É evidente que uma contratação desse porte exigiria um esforço financeiro considerável. Mas o Palmeiras tem mostrado responsabilidade nas janelas, evitando contratações por impulso e buscando atletas que realmente venham para agregar. Casemiro, sem dúvida, seria esse tipo de nome. Um reforço de impacto, que chega para vestir a camisa e assumir papel de protagonista desde o primeiro dia. E mais do que isso, seria um nome para liderar o elenco nos bastidores, dar exemplo aos mais jovens, e trazer uma experiência que pode fazer diferença em jogos decisivos, como Libertadores e Mundial. O torcedor, claro, se divide. Alguns acham que é melhor apostar em nomes mais jovens, pensando no longo prazo. Outros acreditam que ter um jogador como Casemiro, mesmo por 2 ou 3 temporadas, pode elevar ainda mais o patamar do elenco. E o histórico recente do clube mostra que o equilíbrio entre juventude e experiência tem dado resultado. Basta olhar para os títulos conquistados. O Palmeiras tem revelado talentos da base, mas também sabe a hora certa de ir ao mercado para buscar aquele jogador pronto, decisivo, que chega e entrega. Casemiro pode ser esse nome em 2026. E tudo isso acontece enquanto o clube segue firme nas disputas atuais. O foco continua total na reta final do Brasileirão e na Libertadores. Mas é inevitável que o planejamento para a próxima temporada já esteja sendo pensado nos bastidores. Abel Ferreira, com certeza, já conversa com a diretoria sobre as carências do elenco, os reforços necessários e os ajustes que podem ser feitos. Porque é assim que o Palmeiras tem construído sua hegemonia nos últimos anos, com planejamento, organização e olho no futuro, sem perder a intensidade no presente. Voltando ao momento atual, a expectativa para o duelo contra o River Plate é enorme. A torcida sabe o peso desse jogo e entende que, apesar da vantagem construída, nada está definido. Libertadores é traiçoeira, qualquer descuido pode ser fatal. E o River, por mais que esteja em um momento de transição, é um adversário que merece respeito. Tem camisa, tem tradição, tem jogadores experientes e vai jogar tudo o que tem nessa partida. O Palmeiras precisa estar preparado para isso, emocionalmente e taticamente. A ausência de Kelvin pode até ser um baque, mas é nesses momentos que o grupo se fortalece. É quando o elenco mostra seu valor, sua profundidade. E o Giai, se realmente for confirmado como titular, tem tudo para dar uma resposta positiva. Não vai ser fácil, a pressão vai ser enorme, mas ele tem condições de aguentar o tranco. E mais do que isso, tem ao seu lado companheiros experientes que podem ajudá-lo a crescer dentro do jogo. Esse espírito coletivo é uma das maiores forças do Palmeiras atual. Abel deve repetir o discurso de sempre: foco total, humildade e pés no chão. Nada de achar que a classificação já está garantida, nada de pensar no próximo adversário antes da hora. Cada lance, cada dividida, cada escolha vai contar. E é esse nível de concentração que pode fazer a diferença. O Palmeiras não é favorito por acaso. É por mérito, por entrega, por consistência. Mas precisa continuar mostrando isso em campo, jogo após jogo. E amanhã é mais uma dessas noites em que a camisa pesa, mas só isso não basta. A torcida também terá um papel fundamental. Seja no estádio, seja em casa, a vibração da arquibancada faz diferença. O jogador sente essa energia. E quando ela vem carregada de confiança e apoio, o impacto é direto no desempenho do time. O Allianz tem sido palco de grandes noites, e essa promete ser mais uma delas. O adversário é forte, o desafio é grande, mas a história recente mostra que o Palmeiras cresce nos momentos decisivos. É quando a pressão aperta que o time mostra sua verdadeira cara. Enquanto isso, os bastidores seguem se movimentando. Além da situação do Casemiro, há expectativa por outros nomes que podem pintar no radar alviverde nos próximos meses. O mercado sul-americano, em especial, continua sendo uma fonte de observações constantes. O departamento de scout do Palmeiras tem trabalhado em silêncio, com discrição, mas sempre de olho em oportunidades que possam reforçar o grupo de forma cirúrgica. A política do clube tem sido clara: investir com responsabilidade, priorizar jogadores que se encaixem no modelo de jogo e que cheguem prontos para competir. E é essa combinação que tem mantido o Palmeiras no topo.
Um elenco forte, um treinador respeitado, uma base sólida e uma gestão que pensa no futuro. O torcedor pode até se empolgar com uma possível contratação como a de Casemiro, mas sabe que o time que está em campo hoje já é competitivo bastante para buscar todos os títulos em disputa. E isso é fruto de um trabalho contínuo, de uma filosofia que não muda conforme o vento. O Palmeiras sabe onde está pisando, sabe o que quer e tem um projeto bem definido. E isso, no futebol de hoje, faz toda a diferença. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. Prepare-se, torcedor, o mercado da bola está pegando fogo. Nos bastidores, corre um rumor que tem deixado a torcida do Palmeiras em polvorosa. Roger Guedes, atacante que brilhou em outros clubes do futebol brasileiro, estaria prestes a assinar um contrato de 3 anos com o Verdão. A notícia ainda não foi oficialmente confirmada pelo clube, mas fontes próximas ao jogador garantem que a negociação está avançada e que o acerto é praticamente uma questão de tempo. O burburinho começou a ganhar força após Guedes ser visto em São Paulo nos últimos dias, gerando especulações sobre conversas com a diretoria palmeirense. A imprensa especializada já comenta que a contratação seria uma reviravolta-bomba no mercado nacional, afinal, o atacante já despertou o interesse de vários clubes e poderia ser uma peça fundamental no ataque do time alviverde. Nos corredores do Allianz Parque, a expectativa é enorme. Torcedores já sonham com a dupla que Guedes poderia formar com outros atacantes do elenco, prometendo gols e muita velocidade pelas pontas. Além disso, o fato de o contrato ser de 3 anos mostra que o Palmeiras estaria pensando em longo prazo, apostando na experiência e no faro de gol de Guedes para a sequência da temporada. Ainda que haja cautela para não oficializar nada antes do tempo, a movimentação nos bastidores indica que o clube não quer perder tempo e pretende fechar a contratação antes do início da próxima janela de jogos. Analistas do futebol afirmam que, se concretizado, este seria um dos reforços mais impactantes do Verdão nos últimos anos, capaz de mexer com a confiança da equipe e colocar pressão sobre os rivais. Enquanto isso, nas redes sociais, a torcida já começou a reagir. Uns comemoram antecipadamente, outros questionam se o estilo de Guedes se encaixará no esquema do técnico. Mas a sensação geral é de expectativa máxima. O que antes era apenas um rumor começa a se tornar um possível fato, e os olhos de todo o país estarão voltados para o Palmeiras nos próximos dias. A cada informação que surge, aumenta a sensação de que a bomba está prestes a explodir. Roger Guedes, 3 anos de contrato e muito futebol pela frente no Verdão. A torcida, é claro, aguarda ansiosa pelo anúncio oficial que promete abalar o mercado da bola no Brasil. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!